Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Quem fala é o seminarista José. E no programa de hoje nós vamos falar sobre tempo litúrgico. Estamos começando a viver agora. Vamos falar sobre a Quaresma. E para falar sobre isso, sempre fica comigo, minha irmã Bruna. Eis o tempo de conversão. E vamos nessa música. Pega o seu café e vem ouvir este programa do Café Católico. Então, Bruna, começamos a Quaresma. Pois é, a quaresma que parece às vezes um período, esse período meio sem graça, assim, de vou colocar assim. É sem graça porque, na verdade, é um momento de reflexão e um momento extremamente sério. Não é pra ter graça mesmo, no momento pera. Parece que tudo fica mais seco, mais, né, retraído. E tem toda uma importância para ser assim, para ter uma grande festa e alegria da Páscoa. O nome mesmo, o termo Quaresma, ele vem do latim quadragésima dies, o dia 40, antes da Páscoa. É o tempo de preparação, né, para essa grande festa, né, para essa que é a maior festa que nós temos na igreja, que é a festa da Páscoa. Então ela vai da quarta-feira de cinzas, né, e termina pela tarde de quinta-feira santa, antes da missa vespertina, né, da ceia do Senhor, em que começa daí o tríduo pascal. Essa é a Quaresma, né, então o nome vem disso, né, desses 40 dias. Pera, não termina no domingo de Ramos? Não, a gente vai explicar melhor isso aqui mais pra frente. Sempre aprendi assim. Não, então, calma, fiquem aí que vai ser explicado. Vai ser explicado um pouquinho melhor. 40 dias de penitência, assim, né? Bom, como que começou isso? Claro que um simbolismo, todo um simbolismo bíblico da quaresma, que a gente vai entrar, 40 dias, ele aparece muitas vezes, em vários momentos da Bíblia, tudo. Só que não foi sempre assim. A igreja não comemorou, não teve sempre a quaresma desde o princípio. Alguns autores antigos, às vezes, colocavam, né, como a quaresma sendo algo instituído pelos apóstolos já. Mas hoje os estudos demonstram, assim, praticamente consenso de que não foi assim, né? Então, com muita coisa da igreja foi tendo um desenvolvimento. A quaresma, como a gente tem hoje, né, ela demorou um pouquinho. Uma coisa que existia muito, assim, que existiu sempre desde o início, era práticas penitenciais em preparação para a Páscoa. Isso sim, para a igreja geral e também para as pessoas que iam ser batizadas, porque havia-se muito esse costume de fazer os batizados no período pascal. E daí, por isso, a quaresma até hoje, ela carrega esses dois aspectos muito fortes, de ser um tempo de preparação batismal e um tempo de conversão. Isso de preparação é simples, é uma lógica, a gente já escutou outros programas de gente falando. Como a Páscoa demorou para ser definida quando seria a Páscoa, é óbvio que também demora para surgir a quaresma que a gente vive, né? Uma definição assim, porque as coisas vão aos poucos. A gente, novamente, é um negócio que eu sempre comento, a gente tá acostumado a pensar na igreja aqui que a gente tem agora, com 2000 anos de história. Só que demorou para chegar parecido no que a gente tem. Algumas coisas são iguais desde o começo, outras mudaram muito. Então, tipo assim, esse tempo de preparação da Páscoa variava de acordo com a região, né? Por exemplo, Irineu de Leão, no século II, ele falava de uma preparação de 40 horas para Páscoa, que essas 40 horas seriam basicamente o que se acreditava que é o tempo que Jesus teria permanecido no sepulcro, né? Ou seja, da sexta-feira até o domingo, 40 horas de jejum seria o tempo em que Jesus teria ficado no sepulcro. Pelo século III, a gente vai ter, por exemplo, Tertuliano falava disso também, dessas 40 horas de preparação para Páscoa. Pelo século III, a gente vai ter, por exemplo, Dionísio de Alexandria, que ele falava de uma preparação de 6 dias Páscoa. E há relatos históricos de que os cristãos de Roma faziam um jejum de 3 semanas. Então você tinha essas práticas penitenciais em vários lugares, mas não tinha, assim, uma exatidão, né? O que se tem muito certo hoje é que a quaresma, com 40 dias, se tem uma coisa bem própria de quando veio, assim, né, fixada com 40 dias, a partir do Concílio de Nicéia, em 325, quando é definido também a data da Páscoa mesmo, né, também. Mas seria, né, no primeiro domingo, depois tem questões da lua, né, tudo, mas daí foi definido, né, porque antes tinha uma definição se era como é para os judeus, né, que simplesmente os dias depois da Páscoa pode cair no meio da semana, ou ia ser no domingo, e daí a igreja definiu que ia ser no domingo. É importante lembrar que a Páscoa católica não cai na mesma data. A Páscoa judaica é completamente diferente, até no Não é sentido, né, gente? completamente, assim, é um pouquinho diferente, né, porque na verdade pode acontecer de bater, só que o problema é que, assim, a Ah, gente... não, completamente diferente, que eu digo a lógica da Não, contagem. é que a lógica é bem, De a quando vai lógica é bem ser. parecida. Só que a única diferença é que, não, a lógica é a mesma. É a questão da lua, tudo. Só que a questão os judeus simplesmente contam 14 dias depois da lua. Agora eu não lembro qual que é a lua lá. Que ele conta 14 dias, eles contam 14 dias, ponto. Deu 14 dias é o dia da Páscoa. Depois pode cair na terça, na quinta. O que a gente faz é simplesmente jogar pro próximo domingo. Ah, sim. Entende? Então pode ser que às vezes tem ano que se a Páscoa judaica cai no domingo, a gente celebra a Páscoa junto ali. O cálculo não é tão diferente.
A única discussão que existia era isso, assim, você simplesmente fazia os dias e contava, e daí, por exemplo, a Páscoa judaica pode cair em qualquer dia da semana. Daí a nossa, a única coisa que a gente faz é esse ajuste, que daí a gente faz o cálculo e joga pro domingo mais próximo. Mas tá, a gente não tá aqui pra falar sobre a data da Páscoa em si, apesar de que isso vai influenciar na data da Quaresma, né? Justamente porque daí você vai contar os dias pra trás, né? A partir da data da Páscoa que vai se definir a data da Quaresma. Mas daí, como eu disse, tá falando em 325, que foi fixado assim a Quaresma, 40 dias. Do século IV você já vê que isso era observado em praticamente toda a igreja, né? Algumas especulações dizem que o aumento do período também ele pode ter sido influenciado pela necessidade de mais tempo para instruir os catecúmenos. No início, assim, a catequese acabava sendo, muitas vezes, só naquela, né, preparação. Então, daí, fazer essa preparação durante a Quaresma, então, se aumentou, né? Então, um dos motivos que teria influenciado. Então, assim, a preparação de 6 dias, que a gente falou que existia em alguns lugares, como, por exemplo, no Egito, em Antioquia, ele pode ter levado ao desenvolvimento da Semana Santa, né? Com a introdução da Quaresma em si. Com uma separação para que não houvesse uma superposição de sentidos e significados. Em alguns lugares eles faziam uma preparação um pouco mais específica para a Páscoa em si, de 6 dias. Desse período maior penitencial ficava para a Quaresma em si, né? Então, e daí você tinha a Semana Santa. Então, pode ter sido influenciado essa questão de você ter a Semana Santa, né? Então, hoje se entende isso, provavelmente. E como hoje o batismo pascal, apesar de que ele nunca foi uma regra, que o batismo tinha que ser na Páscoa, ele foi crescendo cada vez mais, né? Se tornando cada vez mais popular a ideia de que o batismo era feito na Páscoa, na vigília, né, da Páscoa. Também, na Quinta-feira Santa, seria feito por causa do rito de lava-pés, não que todos passariam, né, mas o simbolismo, fazendo com alguns para simbolizar o todos. Na quinta-feira, tornou-se popular o acolhimento dos pecadores públicos, porque lá no início da igreja tinha muito isso, de certos pecados, quando eram públicos, a pessoa era realmente totalmente afastada da igreja. Então, a pessoa não podia, ela precisava de uma reconciliação pública. Havia esse tempo, então, a pessoa ia fazer a preparação da Quaresma e ia ter na Quinta-feira Santa o acolhimento dos pecadores públicos. Então daí a ideia é assim, como tanto os pecadores, esses pecadores públicos, né, e o pessoal que recebeu o batismo, eles então da sua preparação, né, essa preparação intensa de um retorno, né, ou do início como cristão, na Quaresma. A lógica seria, então, no primeiro domingo da Quaresma, você acolher as pessoas. Faz sentido, né? Faz total sentido. A questão é que o primeiro domingo da Quaresma ele já tinha muitos ritos. Tem a Eucaristia em si, você fazia essa procissão, daí você já tinha o rito de eleição dos catecúmenos, daí você vai colocar mais o acolhimento dos pecadores públicos ainda, esse início, né? Tava muito cheio pra uma data só. O que eles tiveram a ideia? O início antecipar um pouco o início dessa recepção dos pecadores arrependidos. E daí foi puxado pra quarta-feira. Por quê? Porque quarta e sexta costumavam já ser dias penitenciais, né? Então já nessa época. Acabou se puxando então pra quarta-feira, que é pra quarta-feira que antecedia o primeiro dia, esse primeiro domingo da Quaresma. E é a partir dessa ideia de você colocar na quarta-feira esse início da recepção dos pecadores arrependidos que a gente vai ter a quarta-feira de cinzas. Olha, a quarta-feira de cinzas, quando a gente, né, vai receber as cinzas, tudo, né? Aqui, só comentando, né, porque o pessoal tem isso, né, de colocar... Eu vou ser sincera aqui, tá? Eu não sei se isso é regra ou se é costume, de que você não pode tirar a cinza. Assim, tipo, você não... Por exemplo, eu digo tirar na missa, coisa assim. Não mexe na cinza. Não existe uma regra de quando você pode tirar, não existe uma regra hoje em dia. Acho que não fica legal colocar e você já fica batendo. Claro que não fica legal jogar e tu já fica batendo na mão na tua cabeça, né? Então, mas depois espera chegar. Pelo menos espera chegar em casa, depois lavar a cabeça, não tem problema. Eu tive uma experiência uma vez, foi assim, uma situação engraçada. Eu trabalhava num CI católico e foi feita uma celebração de quarta-feira de cinzas para as crianças do CI. E quem disse que as crianças deixavam colocar a cinza porque era sujeira? E foi, olha, foi uma luta pra gente, o padre, a gente explicando antes da celebração, antes da missa. Aí fez a missa para as crianças. Aí foi. Quando foi colocar, tinha criança chorando, criança correndo. Aí o padre, foi até que o padre convenceu elas que ele só ia encostar o dedinho na testa delas. Ele não ia jogar sujeira nelas. Foi uma negociação. Que a gente sempre naquela... tem que ficar limpinho, tem que se limpar, não é sujeira, não mexe com sujeira. As crianças olharam assim, que o padre foi mostrar, né? Tudo bem bonitinho, explicado. Eu quero sujeira, não quero sujeira.
A quarta-feira de cinzas, sobretudo toda a quaresma a penitenciar, claro, mas a quarta-feira de cinzas é um dia mais específico, assim, né? Ainda mais forte, assim. Você faz o jejum, tudo, né? E as cinzas, então, primeiro, assim, dos aspectos práticos, né? A cinza em si, ela é feita a partir dos ramos do domingo de ramos do ano anterior. Você guarda os ramos do domingo de ramos anterior, e você queima essas cinzas, elas têm que ser abençoadas, é feita a benção na própria celebração, e daí então a cinza em forma de cruz na cabeça. Se fala forma de cruz na cabeça, então não tem regra, tem gente que faz em cima, no topo, tem gente que faz na fronte, na testa, e se fala na cabeça, onde exatamente, e você tem a imposição, né? Você pode falar, lembra de que é pó, e ao pó voltarás, ou arrepende-te dos teus pecados e crê no evangelho, né? Tem essas duas coisas que você pode ser falado. E faz a cinza em forma de cruz na cabeça. Tem uns padres que eles derramam, assim, parece que estão colocando tempero, sabe? Tem uns que só dão uma sujadinha no dedo e passam. Não tem uma regra, assim. Fala porque a gente tem gente que é muito complexada, assim, de tipo, ai meu, fiz certo. Cara, gente, a questão é as cinzas. Claro que sempre, assim, eu acho legal a piadinha que o pessoal faz, né? Tem as fotinhas bonitas, assim, de quaresma, assim, sabe? Assim, aí a pessoa com a cruz perfeitinha aqui na testa, né? Aí é a expectativa, a realidade, o morrão. Porque não vai ficar bonitinho daquele jeito. Acaba sendo uma lembrança, né? Uma lembrança sobre a necessidade da vida e a necessidade dessa conversão contínua, né? Essa questão do pó voltarás, né? Então é uma lembrança, né? Para marcar esse início da quaresma, né? De a gente lembrar, né? Nós temos que nos converter, temos que buscar o Senhor, precisamos mudar de vida e que a nossa vida é breve. Temos necessariamente muito tempo para mudar. Como eu disse, né? Foi adicionada essa questão da quarta-feira de cinzas. A partir da quarta-feira de cinzas, a gente teve, de certa forma, uma questão, assim, de datas. Você pensa, acrescenta 4 dias antes, então você viram 44 dias. Entre quarta-feira de cinzas e a quinta-feira santa. Daí vira 44 dias, já não vira 40 dias, porque antes era 40 dias. Já deu uma Então já puxada, aumentou aumentada. 44 dias. Mas qual é a questão? 44 dias, mas se você tirar os 6 domingos, porque no domingo não se faz penitência. Usualmente não se faz penitência porque é o dia da ressurreição. Você tira esses 6 dias, ficam 38. Só que daí você acrescenta sexta e sábado santo. De certa forma, você está se preparando para a Páscoa em si, que você vai ser a celebração no sábado à noite. E daí, com isso, ficam-se 40 dias de penitência, propriamente dito. Apesar que em tempo corrida vai dar 46 dias, desde a quarta-feira de cinzas até a Páscoa, mas dias de penitência propriamente ditas vão ser 40 dias. Viu? Tudo bem certinho, gente. Com certeza teve alguém olhando, alguém olhou assim, mas tá passando de 40 dias aqui de penitência. E daí fizeram os cálculos pra fechar os 40 dias certinho. E como a gente falou, né, esses 40 dias, né, eles remetem a muita coisa da Bíblia que a gente tem, né? E o que ele vai ter, né? Então, por exemplo, a gente tem os 40 dias de dilúvio, 40 dias de Moisés no Sinai, após o pecado do povo, os 40 dias de Elias no deserto, de Jonas em Nínive, de Jesus no deserto, as 40 tentações. anos do povo no Isso, deserto do mesmo, Êxodo. né? Então, o 40 ele aparece muito, e aparece muito como uma ideia de tempo necessário. Quando aparece esses 40 na Bíblia, ali, geralmente é uma ideia de um tempo necessário, né? Mas ele se repete esses 40 dias. Então, por isso, a igreja se une a cada ano durante os 40 dias da grande quaresma, né? Esse mistério, sobretudo o mistério de Jesus no deserto. De Jesus que faz em preparação para a missão que ele vai exercer. Normalmente a gente vai lembrar assim mais de cara com essa passagem, Jesus no deserto. É a mais clara, né? E sempre vai ser lida já no início da quaresma. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a liturgia, tudo, sobre algumas leituras, tudo. Mas o cristão, então, ele é chamado a participar dessa escolha de Jesus. Esse Jesus que dessa ideia e para as promessas batismais, né, rejeitar, né, as tentações do bem-estar, do sucesso, do poder, que são as tentações que Jesus sofre, né? São essas 3 tentações, né? A tentação do bem-estar, né? A tentação do sucesso e a tentação do poder. É basicamente as tentações específicas, se a gente fosse, digamos assim, caracterizar no fim, a gente consegue colocar elas, categorizar elas dentro dessas 3 vertentes, né? Que afetam, né, a nossa vida. E a quaresma vem com esse tempo de eu lutar contra a tentação e eu perceber aquilo que é essencial, né? Aquilo que é essencial, buscar o Senhor. Pensando nas questões das tentações, é só ver lá. Então, por exemplo, a primeira tentação, né, que o Mônio fala para Jesus transformar a pedra em pão. Jesus diz, dá um só de pão vive o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Essa ideia do bem-estar, né, de lutar contra a tentação do bem-estar, de eu querer tudo pro já, pro agora, de eu querer esse imediatismo. E aí você vai ter as outras tentações de Jesus também, as duas. É oferecer. Oferece o mundo, né?
Oferece o mundo, reinar sobre o mundo, né? Bastava adorar, Jesus se prostrar e adorar, né? Oferece-se, né? Esse sucesso, né? Esse o reinar, o estar acima de todos, né? E ali, né? O Jesus contrapõe e mostra que o caminho é justamente a gente se humilhar diante de Deus, adorar ao Senhor e não buscarmos ser adorados, que essa ideia de sucesso está por trás disso, da gente, muitas vezes a gente querer estar acima, a gente quer ser adorado, mas o que a gente tem que buscar é adorar ao Senhor somente. E a terceira tentação que fala de Jesus para Jesus se jogar, porque os anjos vão proteger Jesus. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa ideia do poder, né, um pouco eu não me colocar, né, achar que Deus está ali para fazer minhas vontades, digamos assim, né? Então, não é isso, né? Porque, obviamente, que Deus está conosco, Ele nos protege, nos cuida, mas é literalmente o que Jesus falou, não tentar. Então, tipo, não tem por que você. Ah, Deus vai me proteger. Não se joga na frente de um carro, entendeu? Não faz uma loucura dessa. É tipo, se acontecer alguma coisa, Deus vai te proteger. Mas também não fica procurando. Então, essa luta contra as tentações, elas vão guiar a nossa vida, né? E, sobretudo, então a gente vai pensar nisso, né? A partir dessas nações. E como eu disse lá no começo do programa, Quaresma tem essa cara assim, de ser meio parável, que é um tempo de espera, é um momento de mortificação, dolorido, vamos colocar assim, né? Porque realmente não é para ser fácil o tempo de espera. E é interessante a gente pensar nessas passagens como o demônio utiliza da própria palavra, né? Para tentar Jesus. E vem um pouco essa ideia de como, sobretudo na terceira tentação, fica mais evidente. A Bruna falou um pouco ali do carro, mas é um pouco a ideia de como, assim, às vezes a gente cuidar para não ter uma falsa segurança religiosa. Justamente costuma se fundamentar na letra. Ah, então eu vou pegar, assim, uma passagem porque ela vai me dar este consolo imediato, sabe? Ou vai condenar imediatamente alguém. Também pode ser, não, a palavra é o que dá sentido eterno à nossa vida. É aquilo de eu não ficar preso só agora, achar que Deus tem que estar fazendo as minhas vontades, né? Ou deturpar a palavra para que ela se encaixe com aquilo que eu quero, com aquilo que eu acho com aquilo que eu desejo. Não, mas a partir da palavra eu estou ali para servir a Deus. Então é muito importante isso. E assim como o Espírito Santo ele guia Jesus durante o deserto, o Espírito Santo ele vai nos guiar durante esse período litúrgico. A Quaresma ele tem que ser como esse deserto para nós, para todo cristão, assim como foi para Jesus. A gente vai pensando na Quaresma, nessa dia, a Páscoa, a gente vai para esse deserto. Deserto é local de silêncio, deserto é local de pouca vida, mas acaba sendo local de encontro com Deus. Então acaba sendo um tempo de abnegação, ou seja, renúncia aos nossos egoísmos. Um tempo de eu olhar assim, eu olhar um pouco assim e começar a renunciar aos meus egoísmos, ver aquilo que eu preciso renunciar, a mortificação, né, fazendo morrer em nós o que pertence ao homem velho, o que não deve estar conosco, né, o que eu preciso morrer nessa quaresma, né, eu preciso morrer para viver uma vida plena. O jejum para eu perceber aquilo que é supérfluo na minha vida, né, e me condiciona, né? Então eu faço o jejum me ajuda nisso. O silêncio, tanto interior quanto exterior, para dar lugar à palavra de Deus, para deixar Deus falar mesmo, para conseguir ouvir Ele. E a humildade, né, que é a verdade do nosso ser, somos feitos de barro, a humildade vem do humus, que é terra, né? Então a gente perceber isso. E isso é importante, a gente vai vendo, por exemplo, tradições, costumes populares, né, que aqui no Brasil, ou que às vezes a gente se depara com outras culturas que fazem algumas coisas durante a quaresma e que são muito belas. Por exemplo, essa questão de silêncio. Hoje meio que não tem muito isso, meio que já se perdeu. Era muito importante, por exemplo, nós fazia festa no período da quaresma. É até interessante, eu vou colocar um exemplo assim, hoje já não se faz mais, você respeita isso em muito lugar, mas, por exemplo, CTG, que é Centro de Tradição Gaúcha, eles tinham o costume de não ter baile gaúcho, não tinha baile durante a quaresma inteira. Voltava de baile no sábado depois da Páscoa. Então, por causa disso, claro. Porque a gente, né, vai pegar alguns costumes, tradições, assim, culturais, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, a gente se depara com alguns costumes. Hoje, às vezes não, né, por vezes não fazem, conheço locais ainda que fazem, mas às vezes é interessante a gente, por exemplo, tirar algum tipo de música ou evitar ficar fazendo festa, porque é um tipo de modificação, é um momento de reflexão pra gente mesmo, a gente tirar alguma coisinha. E pra gente é muito legal, só que nesse momento, então, eu vou abrir mão disso pra sentir.
como a gente falou, que a quaresma é esse tempo de preparação para o grande sacramento pascal. Dom Magno usava essa expressão, né? Grande sacramento pascal, que chama Páscoa, assim, como sendo de conversão contínua, que a gente vive aqueles dois caminhos, seja o caminho de iniciação para os catecúmenos, ou seja, aqueles que vão receber os sacramentos, seja batismo, confirmação e eucaristia, seja o caminho de conversão para os penitentes, ou seja, quem já é cristão, né? A gente precisa se reconciliar e depois para viver o caminho da cruz, também tudo na Sexta-feira Santa, a gente vai ter, sobretudo, essas obras quaresmais que a gente tem que viver. Quando a gente fala de obras quaresmais, a gente é as três principais que a gente vai ter, que é a oração, esmola e jejum, que vão nos guiar. Oração para uma adequada relação com Deus, a esmola para uma justa relação com o próximo e um jejum para uma correta relação consigo mesmo. Dá para dizer assim, a gente jejua para dar esmola e assim tornar a oração mais aceitável e eficaz. É interessante, às vezes, que muitas vezes pode realmente se complementar, assim, por exemplo, o jejum que você faz na sexta-feira, daí aquilo que você ia gastar com a sua alimentação na sexta, você já entrega como esmola, e você pode usar aquele tempo para ficar rezando, já que você não vai comer. Só dando um exemplo, assim, bem prático, assim, digamos assim, né? Claro que não precisa ser exatamente assim. Esmola, é importante lembrar que esmola não é simplesmente você dar dinheiro para alguém. Pode ser realmente você dar um prato de comida. Mas também não tenha medo de dar o dinheiro, né? Eu lembro muitas vezes, uma vez eu vi, tem um padre que eu conheço, que falou que às vezes tem alguns lugares tem umas plaquinhas assim, tipo, não dê esmolas, dê oportunidade. Você já deve ter visto umas plaquinhas nesse estilo, né, Bruno? Daí ele falou assim, dê oportunidade de ir pro inferno. Ele falou assim... Cara, porque assim, é importante a gente lembrar uma questão, tá, da esmola e dessa atitude. É ajudar sem olhar a quem. É você ajudar, sabe? Assim, confiando que Deus está colocando a pessoa ali que ela precisa. E ponto. Claro que você pode fazer uma obra, você pode, se você conhece algum local que precisa, você pode fazer direto para esse local, com certeza. Mas às vezes aparece uma pessoa e pede, e ele fica tentando, né? Aí você distorce, você fica julgando de, será que... Mas também não é errado você, em algum momento, tipo, por exemplo, você não tem realmente para dar. Você não tá pecando, se você realmente não tem o que dar para a pessoa. Acho que são importantes os dois lados. Então, na questão da esmola, é claro que a gente sabe que tem toda uma discussão, que quando se trata de ajudar propriamente dito, às vezes você precisa de uma coisa mais profunda e só dar o dinheiro, às vezes dependendo da pessoa, você não vai estar propriamente ajudando. Mas aqui a gente está falando dessa situação imediata, que também acho que não pode deixar de ser entregue. Claro que um bom trabalho de caridade, ele envolve um acolhimento, você acolhe, faz com que a pessoa consiga deixar aquela condição. Mas aqui a gente está falando de você ter uma atitude de um desprendimento, assim, de entregar, como eu falei, sem olhar quem. Por exemplo, eu descobri a história de um padre, que eu achei uma coisa bem bonita quando eu descobri que esse padre faz isso muitos anos, que ele trabalha numa igreja grande aí, fica aberto o dia todo e tem guarda ali pra ficar meio que cuidando, monitorando, né, porque sempre pode entrar alguém fazer alguma coisa. E o que esse padre faz? Ele saca dinheiro e deixa, tipo, trocadinho, e deixa na mão do guarda, e com a instrução pro guarda direto entregar esse dinheiro se alguém for ali pedir alguma coisa. Pedir esmola, alguma coisa. Nem é o padre que dá diretamente, sabe? Porque ele quer, digamos, provavelmente preservar um pouquinho, assim, né? Então, assim, achei bonito, assim, essa atitude. Então, assim, é interessante. Então, a gente tá disposto ali a ajudar. E isso se torna algo que nos ajuda também. Assim, é uma relação apropriada com o outro e que me desprende, né, daquilo. E isso é bem importante porque, assim, na Sacro Santo Concílio, né, o documento sobre a liturgia do Vaticano II, ele vai dizer, tem um trecho lá, parágrafo 110, e vai dizer: a penitência quaresmal deve ser também externa e social, que não só interna e individual. Então, claro, a penitência, ela tem toda essa parte individual, mas ela não pode ser isso. Então ele fala, estimule-se a prática da penitência, adaptada ao nosso tempo, as possibilidades das diversas regiões e a condição de cada um dos fiéis. Claro, você vai fazer a sua penitência de acordo com o que você pode. A gente tem até um programa que a gente fala bastante só sobre isso, sobre penitência, jejum, abstinência, a gente se aprofunda nisso, então a gente não vai entrar com muitos detalhes aqui, então fica como uma dica, né, ouvir o nosso programa, penitência de jejum e abstinência. Procura lá, você vai encontrar. Mas
é aquilo, você vai fazer, né, as suas orações, seu jejum, a sua esmola da maneira que você pode, aquilo que está dentro da sua capacidade. Mas faça-se. E deve-se fazer. Então, ali, ó, essa questão do contínuo deixa claro. Não é uma coisa só para mim, só eu ali, eu vou fazer minhas práticas. Não, ela precisa dessa parte social também, dessa parte externa e social, alcançar os outros, de alguma maneira. A gente precisa fazer essas obras, vamos colocando assim. Não, exatamente. As obras quaresmais, elas não são só internas, precisam ser externas também. Vamos crescer um pouco isso. Eu acho que a esmola, sobretudo, é uma coisa que se perdeu bastante, assim, o costume, sabe? Então, assim, Sim, não é aquele máximo, assim, não é criminalizar, como às vezes tem pessoas que falam assim, ah, nossa, o jejum não vale se você não ajudar. Não, o jejum vale por si só. Mas, assim, sim. se você puder também fazer uma coisa a mais, vai ser melhor. A gente já começou a quaresma, se você ainda não pensou nas suas práticas quaresmais, se aprofunde, né? Tente rezar um pouco mais, tente fazer um pouquinho mais de abstinência, de jejum, e tente dar alguma esmola de alguma maneira para as pessoas, né? E às vezes, esse auxílio para os outros, às vezes, fala assim, mas eu nem tenho dinheiro para alguém, mas às vezes pode ser então em torno de uma forma de uma ajuda, às vezes mesmo, sabe? Fazer um trabalho para É. alguém, tudo, não deixa de certa forma ser uma esmola. E lembrando, por mais que não seja o foco do programa, lembrando, tá, gente, que essa historinha, que o pessoal fala, vamos fazer jejum de fofoca, de falar dos outros. Então, assim, se já é pecado, já não era pra tu estar fazendo, sabe? Então não É, existe jejum de pecado. porque não tem momento que você Você, pode pecar. exato, você pode usar o momento da quaresma para se policiar, se estimular a parar de ter esse vício, ter esse costume, né? Você olhar um pecado que você tem e você falar assim, vou trabalhar mais intensamente para vencer este pecado. Aí sim, mas não é. Mas jejum, a ideia é algo que não é um problema, né? Que você vai tirar algo bom. Acho que a gente pode agora falar um pouquinho sobre a liturgia da quaresma, né, Bruna? Sim, Primeiro, acho que a gente pode falar dos aspectos gerais, né? Então, é caracterizada, né, no ambiente da quaresma pela cor roxa na liturgia. Então, porque o roxo, ele lembra essa questão da penitência, é uma cor mais sóbria, tudo. Então há a ausência do aleluia nos cânticos. Então, a aclamação do evangelho é feita de maneira diferente, né? Você tem só o versículo introdutório, mas não se canta o aleluia. não se tem um momento do glória na missa. Exatamente. A cor roxa, quando isso aparece, a exceção vai ser o quarto domingo da quaresma, que é o domingo da alegria, que pode se usar o rosa, é opcional, né? Então pode se usar o rosa ou continuar com o roxo. Por mais que, assim, ó, é um ponto, né? A questão de palmas, não tem uma definição se pode ou não pode bater palma nas missas, né, ao longo do ano, mas na quaresma, realmente é um momento de que muitos padres que não, realmente na quaresma, tira isso, às vezes tira alguns instrumentos mais barulhentos, de bateria, coisa assim, para ajudar nesse momento mais, Mas reflexivo. isso, reflexivo, isso, tá me faltando a palavra. Indicado fazer uma ornamentação mais sóbria, então não utilizar flores, né, nesse período. Então, não é uma regra, mas tem muitas igrejas que eles gostam de fazer, às vezes fazem alguma ornamentação com galhos, alguma coisa, né, para você lembrar, né, que estamos nesse período penitencial, então para indicar isso, né, um pouco. Existe o costume, né, não é uma obrigatoriedade, antes era, de se cobrir as imagens também. Né? Então, tipo, qualquer imagem que tinha na igreja. Até antes do Missal de Paulo VI, antes era obrigatória, né? Depois daí que foi mudado, né? Foi tirada a obrigatoriedade. Se cobria, a gente chegou ainda a viver isso, tipo, da comunidade realmente, a gente entrar na igreja, ter vários paninhos roxos pela igreja, tampando tudo que é imagem. Porque é um momento para não ter distrações, tudo. E as imagens também têm essa questão de, às vezes, né, o embelezamento. Então, é um momento de tirar um pouco isso para focar na espera. A regra antes era que
a partir do quinto domingo da quaresma se cobrisse. Hoje em dia, com o missal de Paulo VI, não tem mais essa obrigatoriedade, mas ainda em alguns locais permanece o costume, né? Então, tipo, se faz ou não faz, não tem problema nenhum. Então daí vai da comunidade, vai da cultura, há mais essa liberdade para cobrir ou não. Mas de qualquer maneira seria a partir do quinto domingo da quaresma, né? Se for cobrir, né? Não a quaresma inteira. E também uma coisinha, aí se tira o pano no sábado de aleluia. Isso. Ali no momento do glória, do sábado, né, do sábado de aleluia, que se retira os panos. E também, uma das coisas interessantes desse gesto de tampar as imagens, se a gente for pensar, um dos simbolismos que aí ter surgido era por causa dessa acusação de que a gente fica adorando as imagens. Tipo, não, nós não precisamos das imagens. Nós não precisamos disso para estar com Deus. Isso nos ajuda, sim, a ter uma, né, a ir, olhar, refletir. Mas nós não precisamos dos enfeites para estar com Deus. Tem gente que tampa as imagens até em casa. Eu acho bonito, eu acho um bem interessante. E daí vai tendo dessas questões, né, gerais, né, celebrativas, né? Durante a Quaresma, a gente já falou também, então, no primeiro domingo da Quaresma, o ritual da iniciação cristã dos adultos, ele prevê que no primeiro domingo da Quaresma deve ser feito o rito de eleição, né, que seria a última etapa, né, para a última etapa catecumenal. Também, durante a Quaresma, é muito o costume de fazer a Via Sacra, né, então, rezar a Via Sacra nas sextas-feiras, a confissão pascal, né? Então, que a igreja pede que se confesse ao menos uma vez em preparação para a Páscoa, né? Então, vem muito essa questão do sacramento com reconciliação, vem muito forte, como preparação imediata para a Páscoa. Então, esses elementos são bem característicos, assim, né, desse momento quaresmal. E a gente pode dar uma olhadinha também para as leituras em si. Uhum. A liturgia quaresmal, ela é muito interessante que ela é diferente, quando a gente pega o tempo comum, ele é feito é meio que um caminho contínuo, né? Uma leitura contínua, basicamente, dos livros, né? Quando a gente pega a Quaresma e o Advento também vai ser assim, eles são estruturados de forma temática. Então, eles são praticamente como se fosse realmente retiros, sabe? Então, a liturgia que foi pensada, ela não segue uma ordem muito, digamos assim, propriamente histórica, ou uma ordem de leitura, digamos assim. Elas são temáticas, né? Então, numa edição você vai ver mais nisso. E daí, nas semanas, assim, a gente pode, olhando para os anos, o ano A, o ano B, o ano C, a gente vai ter que fazer um programa sobre isso, para explicar certinho, né? Mas na liturgia dominical é dividido em 3 anos, né? Ano A, ano B e ano C. Agora, 2023, a gente está no ano A. Para que a cada ano, se a gente juntar, né, os 3 anos, a gente vai contemplar a Bíblia inteira, juntando todos os tempos que a gente tem de liturgia. Com os 3 anos, a gente contempla toda a Bíblia. Basicamente toda a Bíblia, assim, né? Quase toda. Então, assim, no ano A é mais uma quaresma mais batismal, no ano B é mais cristocêntrica e no ano C mais penitencial. E a gente vai ver isso um pouco olhando para as leituras, né? Então, por exemplo, as 6 semanas da quaresma, elas realmente, para os 3 anos, elas se dividem em 3 etapas, né? Marcada principalmente pelos evangelhos dos domingos. Então, por exemplo, ano A, os 2 primeiros domingos, na verdade, nos 3 anos vai ser assim, os 2 primeiros domingos, o que eles vão marcar? No primeiro domingo você vai ter o evangelho das tentações, e no segundo domingo você tem o evangelho da transfiguração do Senhor. E vai só variar de qual dos evangelhos você vai pegar, né? Mas ele vai ter essas temáticas, então na primeira semana e na segunda semana. E o evangelho de domingo, ele dá a temática principal para a semana, né? Então, é o meio das tentações, então aquela semana ela tem como tema principal essa questão das tentações, depois a transfiguração do Senhor. No ano A, como esse ciclo mais batismal, o que a gente vai ter aí no terceiro, quarto e quinto domingo? A gente vai ter as catequeses batismais. Primeiro da Samaritana, estamos falando da água, a viva, a do cego, ou seja, dessa luz que vem, né? E depois sobre Lázaro, a vida, a luz e vida, então que elas são próprias do ciclo A. E até uma indicação que
se quiser sempre ter o caráter batismal, é permitido, poderia ser permitido se utilizar sempre a catequese do ciclo A. Mas é uma coisa que normalmente não se faz, né? E daí, claro, o sexto domingo, que daí no fim vira o domingo de Ramos da Paixão, que inaugura a Semana Santa. E as leituras, elas também têm uma organização que dá um sentido, né? As primeiras leituras, né, sobretudo. Se você pegar as primeiras leituras do ciclo A, você vê bem certinho, é talvez o que fica mais evidente, assim. Você vê os momentos significativos da história da salvação. Primeiro, você tem a criação do mundo, primeiro domingo da quaresma. No segundo domingo da quaresma, você tem a vocação de Abraão. No terceiro domingo, você tem o Êxodo, Moisés. Depois você vai ter o rei Davi. Depois você vai ter a leitura dos profetas. E daí, por fim, você vai ter a grande leitura, é uma leitura do profeta, tudo, mas é a profecia de Isaías sobre o servo de Javé, né, que é Jesus. Então você vai fazendo esse caminho, né? Criação do mundo, Abraão, Moisés, rei Davi, profetas, o Messias. Novamente, liturgia é lindo, gente. É tudo bem amarradinho, tudo tem um sentido. Por isso que quando a gente vai rezando, acompanhando, fazendo o exercício da liturgia diária, de rezar com a palavra todos os dias, a gente vai fazendo esse caminho junto, a gente vai fazendo esse caminho crescente, sabe? E a gente vai entendendo melhor. Por exemplo, quando a gente fala do ano B, ele mantém, por exemplo, os 2 primeiros domingos com as tentações da transfiguração, como eu já falei, mas daí o terceiro, o quarto, o quinto domingo, como ela é cristocêntrica, o que que ela vai ser? Vai ser catequese sobre a morte e ressurreição de Cristo. Então você vai ter, no terceiro domingo da quaresma, você vai ter Jesus expulsando os vendedores do templo, né? Então ele vai falar, né, o zelo pela causa que consome, e ele vai dizer, né, que se o templo for destruído e reconstruir em 3 dias, mas na verdade ele estava falando do templo que era ele. Depois, no quarto domingo, é o diálogo com Nicodemos, que ele fala que é preciso para o homem nascer e morrer de novo, e ele vai falar, né, do Cristo que é levantado, assim como a serpente de bronze foi levantada. E no quinto domingo é a catequese em que ele fala sobre sobre o grão de trigo que precisa morrer para dar a vida. E claro, depois se fecha com o domingo de Ramos. E que daí a gente canta, daí muda a musiquinha, né? Usando a rei. E daí a gente vai ter também um ciclo no B nas primeiras leituras que vai ter também, vai ser um caminho também de salvação, mas claro, vai mudar um pouquinho daí quais passagens ele vai pegar, né? Daí no caso, no ano B, ele vai pegar a aliança com Noé, Uhum. ao fim do dilúvio, né? Da destruição de Saturno. Depois, o sacrifício de Isaac. Depois, o decálogo, né? Que é um recebimento, né, dos mandamentos. Depois, o exílio, ou seja, quando o povo é enviado, né? O finalzinho ali do livro de Crônicas, que quando o povo é exilado para Babilônia. Daí você vai ter a promessa da nova aliança, a partir da leitura de Jeremias, né? Então, com o povo exilado sendo feita a promessa de uma nova aliança, e depois, claro, finaliza novamente com com a leitura do servo de Javé, né? Dessa profecia do Messias. E no ano C é uma quaresma mais penitencial. De novo, né? Segundo domingo, tentação e transfiguração, mas é o que você vai ter nos 3 domingos seguintes. Ele vai ter como momentos penitenciais. Então, no primeiro domingo, você vai ter a história lá da Torre de Siloé e da figueira e a parábola da figueira estéril. Torre de Siloé, que Jesus diz que não é porque que ele ensina um pouco sobre essa questão da brevidade da vida. A questão de a gente morrer não está associada ao ter mais pecado ou não. Nós podemos morrer. E a figueira estéril, lembrando que nós precisamos nos converter para dar frutos. Você vai ter daí, quarto domingo, a parábola do Pai Misericordioso, que a gente fala parábola do filho pródigo, geralmente, mas na verdade o grande personagem é o pai, né? Não os filhos. Uhum. E daí nós vamos ter no quinto domingo, a passagem da mulher adúltera, né? Que é perdoada. Então aí a gente vê que é bem penitencial, né, as passagens. E nas primeiras leituras também, né, há uma promessa de terra, né, uma passagem de Deuteronômio em que Deus instrui, né, o sacrifício que deverá ser feito na terra que eles ainda não entraram, né, mas há essa promessa. Então depois a promessa do herdeiro a Abraão, a passagem da sarça ardente, depois a Páscoa, a celebração da Páscoa na terra prometida, e claro, daí o servo de Javé. E assim, a gente tem assim um vislumbre dessa liturgia quaresmal.
Então, aí da liturgia, né, antes a gente falou das cores que são usadas, o roxo, o rosa, então no quarto domingo da quaresma, né? Isso. O rosa, ele vai ter o significado ali, né? Que só fala da alegria, tudo. Mas um erro bem comum que tem gente que faz, e até inclusive é um erro que me incomoda como educadora infantil, tá? De falar que o rosa é a mistura do roxo com o branco. Gente, Não, qualquer um. Hã? Sim. não é, eu disse não é, não, eu disse não no sentido de não é. Tipo, inclusive no Advento, que também se usa o rosa, Que daí é no né? terceiro domingo do Advento, no caso? Isso, né? No terceiro domingo, né? Então, tipo, no último Advento que teve, estava na missa, o padre falou isso, que eu e minha mãe, a gente deu um pulo de quê? Ah, como assim? Quem conhece um pouquinho de cores, assim, de mistura de cores, sabe que se você misturar roxo com branco, não vai dar rosa. Vai dar lilás. Então, o Exatamente. roxo clarinho, né? Rosa se faz com vermelho e branco. Então, não é esse simbolismo, não é por a cor rosa, não tem nada a ver com misturar as coresinhas já existentes da liturgia. Ela tem esse sentido no lado espiritual, justamente porque ela é uma cor um pouco mais. Seria essa mistura por ser uma cor um pouco mais alegre, mas ela não é o branco que é a cor da alegria em si, porque a gente ainda tá na quaresma. Mas não é por causa da mistura em si, né? Da mistura física das É, cores, né? porque realmente, se for essa mistura, tinha que estar misturando com o vermelho, não com o roxo. Isso, às vezes, né, que a gente vê algumas coisas que o pessoal vai repetindo e nem pra se questionar. Uma coisa tão óbvia. É tão simplesinho. Mas, cara, a quaresma é um momento muito importante, assim, sabe? Então, até partilhando algo, alguns ouvintes já sabem, eu estou grávida, vou viver esse momento da quaresma, o final da espera do meu bebê, e eu vou ganhar o bebê durante a quaresma. Então, eu vou viver a quaresma realmente um momento de resguardo. E vai ser um momento bem diferente, único, de realmente estar completamente fechada, isolada e vivendo uma experiência nova. Então, inclusive, já quero pedir aí para os ouvintes rezarem uma Ave Maria para correr tudo bem comigo. É interessante comentar, só que a gente está falando o Domingo da Alegria, o nome, né, de chamada de Domingo da Alegria, ele acabou vindo de algumas palavras da introdução do introito, né, falando assim, tradicional da missa em latim, que daí ele falava Alegra-te Jerusalém, que é retirado em latim, o latere, Domingo Latare, né? Latere Alegre-te, se alegra-te Jerusalém, que é tirado de Isaías 66:10. E daí por isso que daí ficou reconhecido como Domingo da Alegria, né? Por causa dessa introdução da missa, né? No Alegra-te Jerusalém. Vamos agora para as nossas dicas culturais. Bruna, o que você tem para... A minha dica cultural não tem a ver com o tema, mas é uma minissérie que eu assisti, que é o Todo Dia, Mesma Noite, que mostra os acontecimentos e a luta, né, das famílias que perderam os filhos na tragédia da Botkiss em 2013. É bem forte, não é uma série nem um pouco, uma minissérie nem um pouco leve, mas eu achei realmente muito, muito importante indicar para quem quiser conhecer um pouquinho mais a história. Eu vou dar uma dica de um livro. E ele é um livro de meditações, na real, e acaba sendo muito interessante, sobretudo ele ser meditado na quaresma. É um livro que foi escrito por Dom Henrique Soares da Costa, né? Querido bispo já falecido. É o livro A Caminho da Terra Prometida. É um percurso espiritual com o livro do Êxodo. Você vai lendo, tem as meditações dele, você vai fazendo também daí a leitura, né, do Êxodo, né,
a leitura orante do Êxodo, e daí no próprio livro ele vai dando umas indicações de como você fazer. Então é muito bom, assim, sabe? Daí você une as suas meditações, as meditações que Dom Henrique fez, assim, que são muito profundas. Então eu recomendo, que isso é um livro com meditações, né? Então não é um livro para você ler de cabo a rabo, mas para você ir fazendo as meditações. E ele dá quase um tempo, ele divide ali o Êxodo, ele dá quase para o tempo da quaresma, assim. Então fica essa dica para vocês. Bruna, considerações finais? Me sigam no Instagram, no @café.católico, e a partir do link da bio, entrem no nosso grupo no Telegram, onde a gente vai conversando, partilhando. Quem puder também nos avaliar nas plataformas onde isso é possível, então nos avalie para que a plataforma entenda que nós somos relevantes e assim possa ser indicado e chegar para outras pessoas. Divulguem o podcast, marquem no Instagram, nos ajudem nessa missão também. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico. No entardecer, o mundo viu nascer